Olá, meus amigos, bom dia para todos vocês. Deixa eu trazer para vocês aqui uma informação, mas em primeiro lugar eu quero pedir licença para você me ouvir, se for preciso. Se não, também, graças a Deus, eu não posso obrigar vocês me ouvirem, assim como muitas pessoas têm interpretado errado. E por estar adorando sua religião, estar gostando de sua religião, que não é de acordo com o querer de Deus, aí ficam criando insatisfação e dizendo: cada um viva a sua religião e respeita a religião dos outros. Claro que nós, membros da Igreja de Deus, respeitamos o querer de cada um. Agora, você falar isso para querer impedir que o verdadeiro evangelho seja anunciado é tolice sua e de quem quer que seja que vai achar assim, entendeu? Então, só para você ter ideia do que é que eu estou falando, Mateus 28:19 está escrito assim, ó: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo que Mateus escreveu. Então é bem preciso dizer para vocês antes que batizando-os, ensinando a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Ó, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É preciso você se conscientizar de que nosso Senhor Jesus Cristo disse que era para ele batizar as pessoas que crescem nele, aonde está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é como nós aprendemos o que ensinaram há muito tempos atrás, que pegar o nome de Jesus e levar para batizar as pessoas lá, dizer: seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é mal interpretado, está cravado na mente de muita gente, porque foi ensinado assim, mas não é assim que acontece, porque você não pode pegar a mesa e escrever na caneta, entendeu? Você tem que pegar a caneta e escrever lá na mesa. Então, aonde é que está o nome do Pai? Na casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. Aonde é que está o nome do Pai? Na casa de Deus. Entendeu? Você vai comprar o feijão, o milho, o arroz, o macarrão. Onde é que você vai comprar? É lá no mercado. Então você tem que ir ao mercado. Então você quer ser batizado num verdadeiro evangelho, você deve ir aonde está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas resumindo, Jesus disse que era para os apóstolos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os tal. Então, eu, assim como muitos que hoje é membro da Igreja de Deus, nasceu debaixo de religiões que nosso Senhor Jesus Cristo disse em 24:5 de Mateus, que muitos falsos profetas ia surgir no mundo. Resultado, você mergulha numa fonte e aí você passa por baixo d'água e vai aparecer lá do outro lado. Então foi assim que aconteceu. O que Jesus disse há 2.000 anos atrás, o tempo foi passando e chegou até nós. Aí de nós para cá, ou seja, de nossos avôs, nosso bisavô, que somos filhos deles, né? Nasceu eles e essas religiões já estavam assim, ó, pronta. Por quê? Primeiro, 13:7 de Apocalipse diz que quando a grande abominação destruísse o poder do povo santo, ia ter poder sobre povos, línguas e nações. Então, meus queridos, não descarte a verdade que vem das escrituras. Religião tem espíritos. E para provar, João escreveu na epístola capítulo 4, verso 1. Amados, não creai em todos os espíritos, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo. Então, meus queridos,
para vocês entenderem onde é que nós estamos hoje, Apocalipse capítulo 1, João escreveu: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve deve acontecer, e que ele a tomou conhecida a seu servo, lhe tornou conhecida a seu servo João, enviando-a por meio do seu anjo, que testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que ele viu. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Concernente ao que eu disse antes, o que Jesus disse, eu disse o que Jesus disse, eu não disse o que está na minha mente, está escrito 24:5 de Mateus e muitas outras referências. Muitos falsos profetas virão e a muitos enganarão. Hoje, tenho milhares de pessoas que foram enganadas pela religião falsa, e agora que a igreja de Deus está anunciando o verdadeiro evangelho, a igreja, que muitos dizem que a igreja não salva, mas a igreja de Deus é o caminho para a salvação das pessoas que ainda não conhecem a Deus, e aqueles que conhecem entram na igreja porque é chamado por Deus. Existe no mundo hoje uma coisa que cresceu abundantemente, chamado pentecostais. E essa doutrina veio de Daniel Berg e Gunaving, que fundaram a chamada Assembleia de Deus há 110 anos atrás. E a doutrina deles diz que eles veem trazer ao Brasil o batismo no Espírito Santo. E para a pessoa provar que é batizado no Espírito Santo, tem que falar em línguas. Só que a língua que eles falam e que muita gente fala, não é conhecida da raça humana. Ou seja, não é a língua que a Bíblia declara que Deus deu à raça humana, línguas distintas. O espanhol, o alemão, o americano, o filipino, o chinês, o japonês, etc. Falam que eles tudo entendem uns aos outros. E nós, para ouvir o que ele está falando e entender, tem que ter intérprete. A língua que esses pentecostais falam, eles são movidos por espíritos que lhe alegam que são espírito de Deus, mas a Bíblia não nos diz isso. Agora a questão é, as pessoas não querem aceitar, porque o espírito que receberam, eles não querem reprovar, não querem rejeitar. É questão de cada um. Mas você não pode impedir alguém de falar que esses espíritos não é espírito de Deus. Entendeu, meus queridos? Então, se vocês estão gostando desses espíritos, porque as pessoas que vai... Quando Deus ilumina a gente, que a gente vai falar a verdade, a gente encontra muitos inimigos. Não foi diferente no tempo de Paulo, porque isso vem do primeiros cristãos. Paulo, 40 judeus jejuaram, juraram que não comia nem bebia enquanto não tirasse a vida de Paulo. Então tem muitas pessoas hoje que desejam ver alguns de nós mortos, porque não querem que a gente descubra que eles estão carregando espíritos enganadores. Talvez seja até você que vai me ouvir após ouvir esse vídeo. Mas não é para você se virar inimigo meu que eu estou te falando, meu irmão, minha irmã. Estou te falando para tu acordar, porque esses espíritos que tu carrega é demônio. 18:2 de Apocalipse. Está escrito que tem lugar aqui na terra que se tornou morada de demônios. E essas línguas que as pessoas falam, alegando que é mistério, que é línguas estranhas, é mistério mesmo.
Quer ver onde é que está o mistério? Apocalipse, capítulo 17, verso 4. Vamos ler. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas. Elas segurava na mão um cálice de ouro transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Versículo 5 do capítulo 17. Em sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Está escrito. Então, as línguas que as pessoas falam é um mistério para quem não conhece a verdade e para quem não quer conhecer. E, por enquanto nosso Senhor Jesus Cristo não se manifesta, é um mistério para o mundo. Mas deixa o dono desse mistério se manifestar, que é o anticristo, que vai se levantar aí com todo o poder para as pessoas adorarem, e nosso Senhor Jesus Cristo vai se manifestar para destruir ele e reinar por 1000 anos. Então esse mistério vai ser desmanchado. Mas enquanto isso, vocês têm a oportunidade de reinar com Cristo, de abandonar essa mentira que muitos carregam na mente, falam uma língua que não entendem e querem jogar para Deus. Por isso que o meu ponto é defender o evangelho. Esses espíritos do Pentecoste e das igrejas erradas é demônios.